Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapalá. Abraham Huang. Maravilha, estamos começando mais um Patercast. A gente está começando agora uma série. A gente costuma montar séries com linhas editoriais diferentes e o mesmo tema. Dessa vez a gente vai fazer o contrário. A gente vai usar a mesma linha editorial com temas diferentes. E a linha editorial vai ser de pai para filha. Então toda essa série vão ser 5 episódios, vão ser 4 episódios gravados de uma entrevista. A ideia é estar focado para as mulheres, para jovens mulheres. Então, esse primeiro nosso vai ser de pai para filha e o tema é abandono. Beleza? Beleza. Só lembrando, o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. E para essa série, mais do que nunca, um resgate não só dos pais, mas das filhas, ou seja, paternidade ativa e passiva. Beleza? Muito bom. Então tá bom, vamos lá. Bom, o tema hoje é abandono. Estamos gravando aqui Felipe e Abraham. Tá. O Matheus não pôde vir, um cara muito ocupado, um advogado de sucesso, com clientes, muitos clientes. E abandono. Vocês querem comentar alguma coisa antes de a gente começar? Acho que é a primeira vez que a gente faz nesse formato. Vai ser bem interessante. E para as mulheres que vão acompanhar, eu acho importante, mesmo que o tema não esteja dentro daquilo que você está passando, acho que a gente vai ter um pacote aqui, um especial para as mulheres. E eu fico muito feliz porque lembro que no ano passado a gente gravou um específico que foi muito legal. Até hoje a gente recebe Verdade. feedbacks de meninas, mulheres que escutam até de forma repetida e quanto que aquilo trouxe cura. Então eu creio também que, do mesmo modo, essa série é inspirada por Deus e vai trazer cura. O que, Muito bom. para todo mundo saber até, o Patercast ele não foi idealizado para comunicar com mulheres, ele foi idealizado para comunicar com os pais. Seja pais que já são pais, ou então impulsionando jovens que vão ser pais e tudo mais. No meio do caminho, a gente começou a notar muita audiência feminina, principalmente no Instagram, e a gente experimentou gravar um episódio específico para meninas, que fez muito sucesso. A gente recebe muito feedback. Inclusive, eu recebo feedback assim, pessoalmente. E a gente começou a discernir que o resgate, quando você fala a respeito de resgate, é uma palavra ambígua. Porque você pode resgatar a paternidade tanto na forma ativa dela, que é o ser pai, quanto você pode resgatar a paternidade na forma passiva dela, que é o que nós tivemos como filhos de paternidade ou presente, ausente, ou trauma. Então, é legal porque a gente já tinha o slogan, né, do resgate da paternidade e ele se desdobrou num significado diferente. Muito bom. Muito bom. Então, para a gente começar e até para falar de abandono, o que define abandono? Vamos lá. Eu até vi aqui a etimologia da palavra abandono, que é interessante. Abandono vem de abandonner, do francês. E quando você vai desdobrando o significado, uma forma bem simples de falar é você deixa qualquer coisa para o bando. É como se você colocasse para Bangu, sabe assim? Então, o abandono significa você tirar da individualidade e deixar no coletivo. Tá. Isso é o abandonar. Então, quando você pensa em abandono, hoje em dia está relacionado com ser largado, não ser cuidado, não fazer parte do universo individualizado. Então, e quando você transporta isso para a família, mais ainda, porque a família é um núcleo individualizado. Então a gente fala até para os pais, se você é pai e você não se sente valorizado fora da sua casa, saiba que dentro da sua casa os seus filhos te valorizam. Você é especial para eles. Então o núcleo familiar ele é muito único. O abandono familiar significa você ser pego daquele núcleo e ser jogado para fora, para o bando, entendeu? Para onde não tem, onde não é resguardado. Faz sentido? Interessante esse conceito. Não conhecia também. Forte, né? É Uhum. bem forte. Tem mais desdobramentos, você vai para o germânico e tal, tem outras, mas não é uma palavra latina que a gente está acostumado, sabe? Você consegue depurar ela, não quebrar ela, sabe? E falando então
o tema de hoje, abandono, a gente está falando do abandono paterno. Sim, a ideia aqui, não só o abandono paterno, mas tratar o abandono especificamente nas jovens mulheres. Isso, o tema, ele se aplica a qualquer pessoa, porque abandono é abandono. Mas, quando você olha para as mulheres, ele tem uma repercussão talvez até um pouco mais forte do que para os homens. Os homens tendem a ser um pouco menos ligados em relacionamento, na parte humana. O homem tende a ser um pouco mais ligado, não vou dizer materialista, mas um pouco mais independente, focado em objetivos, propósitos e tudo mais. A mulher, ela é meio que hardwired, né? Ela tem a circuitaria dela já muito voltada para a família, para as pessoas, para filho. Então, o abandono gera um efeito muito deletério nas meninas. Então, ainda que você é um homem, está ouvindo, você pode se identificar com o que está acontecendo. Você pode conviver com uma mulher que passa por isso, e você pode ser pai e evitar que isso aconteça com seus filhos. Eu acho que eu diria que esse é um episódio que para muitos homens vai ser uma boa maneira de ajudar suas companheiras, identificando alguns sintomas que talvez alguns nem saibam que vem desse lugar de abandono. Sim. E para pais também, como uma primeira vacina, porque acho que muitos pais ainda não passam. Eu, por exemplo, sou pai de uma menina nova, tem 11 anos, muito ainda para viver, e eu acho que a gente estava tendo uma conversa aqui antes, né? Alguns elementos que o Antônio trouxe de sintomas que vão aparecer depois. É tão comum que, às vezes, socialmente a gente acredita que é aceitável até. E, para mim, vai até tá entrando como uma dose de vacina. Exatamente, é bom porque tem sintomas que parecem até uma questão de caráter, índole, e não, é um sintoma de uma ferida que vai gerando, vai perpetuando as suas consequências. Tem até um ponto específico que eu vi lá no mestrado. Dentro do cérebro a gente tem um pequeno órgão chamado amígdala. Então a gente tem essa amígdala, mas tem uma outra amígdala. Eu não sei como é que é em português, em inglês eles chamam de amígdala. E é um lugar que registra emoções. Então, às vezes, essa emoção que você sentiu quando criança, ela fica lá. E ela vai sendo acessada reiteradamente. Enquanto você não encontra cura para aquele negócio, ela vai ser acessada. Só que quando criança teve o abandono, aí tem a emoção. Aí quando você passa por alguma situação de abandono mais velho, a reação é exacerbada. Aí quem está do lado de fora, mas não faz sentido, né? Assim, não, porque ela não está vivendo esse abandono. Ela está vivendo aquele abandono, que é muito mais sério. Como um nerd, Esse é o trauma. como nerd de plantão, eu diria aí, Antônio, que é aquela memória ROM, Read Only Memory. Cara, enquanto não tiver uma reprogramação, vai ser sempre a mesma leitura, sempre a mesma coisa. Exatamente. Você está reagindo a um trauma do passado, mas com uma situação do presente. E a pessoa do presente que está causando aquilo, não, a causa e consequência ela não é direta, sabe? Sim. Mas parece. Para quem está sofrendo a dor, parece. Muito bom. Só para a gente entrar mais profundo no assunto, por curiosidade, eu busquei alguns dados aqui com relação a abandono. Cerca de 10 a 20% do abandono no geral, ele é feito por mulheres. 10 a 20%, ou seja, a vasta maioria é feita por homens. 80 a 90% pelos homens. Então, sim. Então, você estava comentando que só 10 a 20% são as mulheres que abandonam. 80 a 90% são os homens mesmo. sim. Tenho também dados aqui, mas para variar, a gente não tem dados no Brasil, mas dados dos Estados Unidos, de que nos Estados Unidos, 1 a cada 4 crianças tem abandono paterno, basicamente. 25% das crianças sofrem com esse abandono, né?
hoje, né? Eu diria que a gente vai um pouco mais fundo nisso, mas é que a questão do abandono talvez esteja intimamente relacionada com toda a questão de... Olha, seja um dos efeitos de toda a ausência de paternidade. Então, quando você vai fazendo... tá bom, tem ausência de paternidade. Quais são os efeitos disso? Um deles, grande, enorme, é abandono. E o problema é, a menina sofreu abandono no começo da vida e aquilo reverberando pelos relacionamentos dela ao longo da vida, porque nunca foi endereçado. Então, primeira, vamos trazer aqui uma estrutura para a nossa conversa. A gente, dentro do Patricast, tem um formato de 4 Cs, que é conscientização, cura, capacitação e comunhão. Então, o que é conscientização? Que eu acho que é o grande passo nosso. É você trazer luz para o problema. Então, a ideia do episódio aqui, muito mais do que trazer cura, trazer luz para o que é o abandono, quais são os sintomas, existe um lugar de onde vem, existe uma causa para isso que está acontecendo, e aí a gente vai passar por cura, capacitação e comunhão também. Mas é muito importante a parte da conscientização. Eu acho que é o grande passo que a gente tem em direção à cura. Ô, Tó, você acha que hoje os pais abandonam menos do que antigamente? Eu acho que sim. Acho que já teve... não sei. Não sei, Felipe. Não, acho que não, ao contrário. Você acha que Abandona hoje tem mais. mais abandono? Sim. Acho que a gente está no pico do abandono, pico de ausência paterna, o pico. Acabou de sair a reportagem, a gente falou no episódio anterior, 52% dos lares brasileiros são comandados por mulher. Então, na verdade, eu acho que a gente está chegando no pico para reverter esse negócio. Por isso que você vê tantos movimentos de paternidade e de hombridade. Tantos, tem um monte. Hombridade, né? Paternidade, você vê. Paternidade também. Mas acho que mais hombridade, né? Mas acho que acaba refletindo nisso. Mas talvez a gente esteja no pico eu não sei se... Tomara que pare, entendeu? De subir esse... Deixa eu trazer para vocês aqui um negócio que é... Quais seriam os sintomas de que você sofreu abandono? Vamos imaginar o seguinte. Se você está sentindo alguns sintomas, você não sabe o que é. Você vai no médico, o médico faz um exame e fala, você está com tal coisa. Primeira, quando já dá um rótulo para alguma coisa que você tem, você já fala, putz, beleza, sei o que é e vou buscar... Prognóstico. E vou buscar a cura para esse negócio. Aqui tem uma lista de alguns sintomas que indicam abandono. Toda a parte de psicologia não é uma ciência exata. Então, não necessariamente está cravado, mas, cara, é bem provável. Então, vamos lá. Sintomas comuns da ferida de abandono: instabilidade emocional e ansiedade. Então, está relacionado com dificuldade de lidar com as emoções, oscilações de amor e ansiedade constante. Segundo, medo de intimidade e compromisso, que é a dificuldade de confiar e se entregar a relacionamentos profundos. Terceiro, baixa autoestima e sentimentos de inutilidade. Quarto, problemas de confiança e padrões de relacionamento prejudiciais. Então, a dificuldade em confiar nas pessoas, criando padrões de relacionamentos disfuncionais. Entorpecimento emocional e sensação de solidão crônica. Então, vamos imaginar, a pessoa teve o trauma lá atrás, e ela vai carregando esses sintomas e ela não sabe de onde vem. Ela perdeu a memória já. Hipervigilância e mecanismo de enfrentamento prejudiciais. Sabe quando tá sempre alerta? Sempre. Você vê muito isso em meninas que são hipervigilantes. O tempo todo tá em alerta, o tempo todo... Parece a gazela na África, sabe? O tempo todo, não, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa está errada, alguma coisa... Hipervigilância. E enfrentamento prejudicial, o tempo todo trazendo enfrentamento. Vazio e necessidade de validação constante. É a busca incessante de aprovação e reconhecimento dos outros para preencher o vazio interno. Dificuldade em tomar decisão, uma indefinição muito forte, essa dificuldade de ir para um lado ou para o outro e tomar essas decisões. E comportamento de autopreservação. Então, o que tudo isso daqui? Isso aqui são sintomas que indicam que
você passou por alguma situação de abandono na sua vida. As situações de abandono podem ser desde as mais sérias. Então, eu tenho uma conhecida próxima que passou por abandono saindo do útero. Então, saindo do útero, ela foi abandonada. E ficou a sensação lá. E tem outras que, com 1 ano de idade, com 7 anos de idade, com 15 anos de idade, você tem efeitos diferentes, intensidades diferentes, inclusive dependendo do temperamento da pessoa. Então, se a pessoa tem um temperamento muito forte, ela passa por aquilo, alguns dos sintomas aqui vão ser mais fortes. Então, a hipervigilância, enfrentamento, é muito forte, porque a pessoa tem um temperamento assim. Se a pessoa tem um temperamento mais melancólico, vai ser mais depressiva, vai ser mais insegura, mas vai estar tudo muito relacionado com o abandono. Faz sentido, gente? E não é que se você se identificou com um desses, então eu tive um caso. Não, são problemas que nem a gente trouxe ali da amígdala, Aham. que está toda hora acessando esse lugar, toda Sim. hora tendo esse problema. Não é que se você se identificou com um deles, você tá no hall aí de pessoas que sofreram um abandono e você nem sabe. Então Sim, é uma sim. coisa diferente aqui. E também, o abandono não é como se fosse uma doença, um câncer. Então, o câncer está lá muito bem desenhado, você sabe o que é. A questão de abandono, às vezes você nem foi abandonada, mas é a sensação que a criança teve. Então, não é para também falar assim, nossa, agora eu estou estigmatizado, eu sou um abandonado. Não, não é isso. Você tem situações na vida que marcam. Olha que coisa, uma lembrança que eu tenho. Quando eu tinha, sei lá, meus 10 anos de idade, 10, 12, eu fui na casa de uns amigos da escola, da escola. Aí eu estava no elevador com os meninos, e aí eu vi que o dono da casa, onde a gente estava chateado. Olha a lembrança que foi mim. Aí eu perguntei, por que você está triste? Daí o menino falou, tô triste porque tem uma pessoa aqui que eu não queria que tivesse aqui. Daí eu falei, é mesmo? Quem? Ele falou, você. Puf. Gerou um trauma em mim, eu tomei um susto. Quantos anos você tinha? 10, 12 anos. Tive um trauma, um mini trauma de rejeição. Uhum. Porque eu não estava esperando. Eu tinha uma família super estável, estava tudo certo, pá, fui rejeitado. Aquilo me marcou. Quais os efeitos daquilo em mim? Não sei. O ponto é, falar a respeito de abandono, isso foi um caso de rejeição, mas falar a respeito de abandono não quer dizer que a pessoa precisa ficar estigmatizada. Mas ela vai saber que em algum momento ela, como criança, sentiu-se abandonada. Faz sentido, gente? Uhum. Que é para tirar um pouco também o peso. Vamos tirar o peso, vamos olhar pro sintoma para trazer uma melhora de qualidade de vida, de relacionamento. Quando a criança ela foi abandonada porque o pai ele simplesmente foi embora. Tá bom, a gente tá falando mas talvez a gente tenha outros níveis do abandono, por exemplo, quando o pai morre, que não é intencional da parte do pai em se retirar. Você acredita que os sintomas eles são também dessa forma? Eles são iguais aos sintomas do cara saiu de casa? Bom, primeiro eu acho que não é. Você nunca tem sintoma igual para duas pessoas diferentes. Porque as pessoas são feitas de forma diferente e reagem diferente a estímulos externos. E aí eu acho que sim, você tem que qualificar o abandono. Então, acho que a gente comentou no primeiro episódio sobre a diferença do cara que vai para a guerra e morre e do cara que deixa de amar a mãe e vai embora. No primeiro caso, vai ter ausência física? Vai. Vai ter ausência emocional? Vai também, porque o cara foi embora. Mas não vai ter rejeição. Pô, o cara não me rejeitou, entendeu? Ele estava cumprindo a missão que ele tinha que cumprir. Diferente do cara que vai embora porque cansou. E aí a criança toma para si, falando, é de mim que ele não gostava. Caraca. Em alguma maneira é real isso. Porque em alguma maneira o cara buscou a preservação própria em detrimento do filho. É difícil para os homens ouvir isso, mas é verdade. Não tem. E tudo bem. É o que é, entendeu? Se o cara é necessário se preservar. Mas a criança vai capturar isso. De alguma forma ela vai capturar. E aí, o que acontece? Esse abandono ele vai refletir na identidade da criança. Porque o que a criança vai entender? Como ela vai traduzir o abandono? Ela vai traduzir como eu
não sou o suficiente, eu não sou especial, eu não sou prioridade. Se uma criança que não tem nada, só tem os pais, o pai dela é o Deus dela. Se esse cara vai embora e ela se sente abandonada, ela fala assim, então eu não pertenço, eu não sou. E o pai é um dos grandes responsáveis pela individuação da criança. Cara, esse eu não sou que a menina começa a sentir, ela vai carregando isso dentro da identidade dela, ou da ausência de identidade dela, e ela vai buscar formas de completar ou de satisfazer essa ânsia que ela teve porque ficou faltando lá atrás. Aí começa. Aí chegam os sintomas É. de maneira clara. Aí chegam os sintomas. Então, você tem um menino, imagina essa, uma menina super carente. Foi abandonada, então ela é carente. Ela precisa de algum homem afirmando a identidade dela. Daí ela começa a sair com um menino na escola, um tonto de 15 anos, ela com 15 também, e pega um menino de 15. Aí ela se apaixona pelo menino no primeiro encontro. Só que o menino não sabe nem o nome dele direito, entendeu? Ele não Ele sabe. tá começando a diferenciar a esquerda da direita. Isso, de cima e baixo, né? Quando a menina se conecta, ela começa a entender a relevância dela nele. Então ela olha para ele e fala assim, nossa, eu sou especial. Eu valho alguma coisa. Quando esse menino que não está entendendo nada do que está acontecendo, simplesmente larga a menina porque ele quer jogar bola, é o fim do mundo da menina. Ou seja, a atitude do cara é muito pequena, ele saiu uma vez com ela, talvez tenha ficado uma vez com ela. A atitude ela é desproporcional ao que ela sente. Só que o que ela sente é legítimo, porque ela está conectando com o abandono lá de trás. E não com o abandono de agora. Os dois são abandono. E Mas um é ela desse tamanho, achou outro- ali uma aspirina para a dor dela, sem ela perceber. Ela está aliviando todo o. Que é um placebo. É um placebo. Porque de fato não vai trazer cura para ela. Talvez seria um fato a gente falar que as meninas abandonadas, elas iniciam a procura por relacionamento mais cedo do que... Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Eu acho que a motivação para a menina buscar relacionamento são várias. Mas essa busca de relacionamento que traz identidade e que ela se apoia tanto, está relacionado com o abandono. Eu conheço algumas. E isso acontece. Por exemplo, tem um caso de uma moça que ela passou por alguns namorados. E tem um certo padrão. Então, quando ela está namorando, ela adota a identidade do cara. As preferências. Então, se o cara gosta de cinema, então ela é cinéfila. Se o cara gosta de futebol, então ela se interessa pelo futebol. E ao longo dos namorados, E o namorado vai achar isso da hora, né? pro namorado tá ótimo. É. Porque ela vai se adequando. Ela se adequa. Porque ela precisa que o cara goste dela. Então ela vai se adequando porque ela não vai exigir muito. Ela vai exigir só que ele não vai embora. Mas ao mesmo tempo, ela vai colocando pro cara desafios cada vez maiores para testar se ele vai abandoná-la ou não. Caraca. É muito louco. Então, como ela é não resolvida, fala assim, vamos ver se esse abandono vai chegar ou não. E aí tem uma coisa muito louca que é, ao longo do tempo, não acontece com todas as meninas, mas ao longo do tempo, o abandono e o sofrimento do abandono ganha sua própria identidade. Então, a menina é abandonada, entendeu? Ela é sempre abandonada. Quando você vai olhar no detalhe do relacionamento, ela torna o relacionamento insuportável para ser abandonada, porque ela encontrou um lugar de identidade na vítima abandonada. Porque é a única identidade que ela tem. Uhum. Então é muito difícil você falar assim, ó, eu vou curar esse negócio aqui porque você não é isso, tá? Mas às vezes é a única coisa que a pessoa tem. Por exemplo, a gente falava muito com o pessoal que é super de esquerda, comunista, meu, raiz. Não dá para você chegar pro cara e falar simplesmente, ó, não, muda tudo. O cara fala, não, isso faz parte de quem eu sou. Isso tá enraizado em mim. Sabe quando Paulo é encontrado por Jesus na estrada de Damasco? Cara, ele toma um choque de realidade tão forte que ele fica cego e demora uma semana para ele voltar a ver. Só para ele processar a mudança radical de perseguidor de cristãos para cristão, para defensor de cristão.
Então, às vezes, é que ali foi conduzido pelo Espírito Santo, por isso funcionou. Mas às vezes o choque é tão forte que você não consegue. Às vezes a pessoa cinde. Existe uma cisão de personalidade. É punk. Uhum. Então, muitas vezes o processo, por isso que é bom assim a gente ter a conscientização. Conscientização é isso acontece, beleza. E a cura? A cura processual. Até como, falando não na figura, numa figura masculina que também sofreu abandono, eu lembro de cada, não de cada, né, mas de várias crises que eu tive durante, principalmente a adolescência, quando meu pai saiu de casa eu tinha 7 anos. E essa uma fase que, cara, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. E ao mesmo tempo eu lembro de padrões que até de repente os meus 18, 20 anos, padrões que eu tinha de crises emocionais e de pensamentos internos, porque acho que, não sei se é um padrão a gente falar como homem, talvez a gente não expõe tanto e acaba passando pelas crises até mais sozinho do que talvez uma mulher que consegue, né, até pedir mais ajuda e Até levantar a tem as mão. amigas mais conectadas emocionalmente. Exatamente. Eu lembro de crises assim que eu tinha nos meus pensamentos tentando entender a dor que gera no coração de você falar, caramba, tô numa fase aqui boa, tá tudo acontecendo bem, mas tem alguma coisa que ainda não tá certa, que ainda não é, você sente falta de algo que você não consegue explicar o porquê. Eu lembro que até em certos momentos, até eu percebo que às vezes eu conversando com a minha mãe, até hoje, assim, né? É, às vezes eu falo alguma coisa, não é nem por culpando, trazendo uma desculpa pelo abandono, mas trazendo uma lembrança, né? De tipo, caramba, olha como um fato que aconteceu aos meus 7 anos tem um impacto hoje que vou fazer 36, quase, sei lá, 30 anos depois, como isso traz, né, e como que a gente consegue lidar com essa. Sei que a gente falou então do processo de identificação, e agora a gente começa a olhar para um processo de cura. Como que a gente pode trazer também um pouco de clareza para essas crises? Porque quando a gente olha para um processo desse começo, meio e fim, ele é bonito, ele é muito legal, mas quando a gente pega uma crise, uma que seja, sabe, dentro de um quarto, dentro de um processo que a pessoa fica ali, Uhum. né, girando, o que a gente consegue trazer de direção para tirar a pessoa desse lugar, ou de um padrão que sempre se repete, sabe? Eu vejo que um dos processos, eu acho que o pai ele tem uma forma de trazer uma direção que às vezes te tira de um lugar onde você ficou sozinho, batendo cabeça, e chega a direção do pai ali e te tira daquele lugar, né? Eu acho que sim. Eu acho que uma vez que você identificou, às vezes você nem sabe de onde vem aquilo, ou você sabe a sua história, só não conectava uma coisa a outra, né? O fato aos sintomas. Mas eu tenho alguns testemunhos de pessoas que passaram por processos de cura em terapia, bem legal. E eu conheço pessoas que também passaram por processos de cura em momentos espirituais, encontros com o Espírito Santo. Então, assim, nem todo mundo que assiste a gente é cristão, beleza. Uhum. Mas espiritualidade pode levar a um momento de cura. Mas independente, porque inclusive nas terapias existem momentos catárticos, que é quando bate você entende o que é, você visualiza qual é o momento de trauma, você ressignifica ele e integra ele para dentro de você. Então vamos imaginar o seguinte: você tem uma questão de trauma de abandono aos 7 anos de idade. Talvez você não soubesse disso, mas você sente os sintomas. Uhum. Tá, um dia, numa terapia, numa conversa com a sua mãe, pode ser, pum, você lembra desse negócio. Caraca, lembrou. Então, já identificou. Nesse momento que você identifica, às vezes, uma conversa com a sua mãe, por exemplo. Felipe, ele foi embora, mas a gente estava ali, seu avô estava junto. Uhum. Não é que você ficou abandonado. A emoção foi essa, mas a realidade não é essa. E hoje você entende como você é um cara legal. Então você está olhando aquela situação e está ressignificando ela. Muitas vezes as pessoas têm momentos espirituais em que
o Espírito Santo leva a pessoa para aquele lugar de abandono e mostra, fala assim, ó, Jesus estava aqui com você. Uau, Em todos esses momentos. muito bom. Aqui ele estava, aqui ele estava. Eu ouvi um testemunho recente de uma moça que passou por uma situação, não foi nem de abandono, mas de abuso, e a cada vez que o Espírito Santo a levava naquela cena, Jesus estava mais perto do lugar do abuso. Então, primeiro ele estava na porta, no meio do caminho, do lado de uma cama, e a última, que foi a cura, a menina se viu na porta e viu Jesus deitado no lugar do abuso, substituindo ela no lugar do abuso. Mano, que forte isso, velho. Quando me contou, eu ouvi, Mano, aí eu fiquei assim tentando entender. Quando eu entendi, puf, meu olho encheu de lágrimas, assim. Porque essa ressignificação é o Senhor falando o seguinte, cara, eu levo as suas dores. Tudo bem que você sentiu isso, mas deixa eu te contar o que é verdade a partir de agora. E aí você tem cura. uhum. Mas esse é só o primeiro passo. E isso pode acontecer no ambiente de terapia também. Esse é o primeiro passo, porque depois disso, você vai precisar readequar as suas emoções para essa nova realidade de cura. Então, beleza, você foi curado? Fui curado. A pessoa que coloca faltava uma perna e põe uma perna, uma prótese. Vou dar um exemplo que é mais da minha realidade. Uma pessoa que nasceu surda e começa a escutar, vai começar a falar? Nunca escutou? Como vai? É um processo É um processo. bem demorado. E quando eu ouvi a primeira vez, não vai achar que aquilo eu vi. Sei lá o que é isso, é um ruído na minha cabeça. Uhum. Ou quando você tem dor fantasma, amputa o seu pé. O pé vai continuar coçando, mesmo que não esteja lá. Então, o que significa essa dor fantasma? Cara, você passou pela cura, mas o sistema inteiro ainda não tomou conhecimento disso, não tomou consciência. Beleza. O que vem depois? Passou pela cura, integrou. Aí tem o próximo passo, a gente fala de 4 passos. Cura, conscientização, consciência, cura, capacitação e comunhão. O que é capacitação para esse caso específico? Uma vez que você passou pelo seu episódio de cura, em que aquilo foi integrado, está ressignificado na sua vida, você precisa começar a construir dentro de você autoconfiança. Ir atrás disso. E parece uma coisa meio, né? Como é que eu vou construir autoconfiança? Cara, existem formas. Inclusive, quando a gente escreve e-book ou a gente fala sobre isso, busca o seu crescimento até dentro das 4 áreas. Área física, área intelectual, área espiritual, área relacional. Busca crescimento nessas áreas. As meninas costumam passar por episódios de cura e já ir direto para um próximo relacionamento. Ou às vezes sai de um relacionamento e entra no outro buscando cura. Eu acho que é importante você ter um tempo de capacitação, que é um tempo de fortalecimento, sabe? Crescer em você mesmo. Sabe quando a gente fala antes de você entrar no relacionamento, tenha certeza que você está curado dos seus problemas anteriores. Eu diria, você tem que estar curado e tem que estar capacitado. Tá forte. Tá inteiro para o que você quer, para que você consiga somar com o seu companheiro. Uhum. E não buscar nele o que você não tem. Faz sentido, gente? Faz. Eu coloquei aqui três pontos de capacitação. Busca de autoconfiança, e eu diria que aqui tem aquelas 4 áreas de crescimento. Cresça nessas 4 áreas. Aumento em discernimento, ou seja, entender e discernir quem são as pessoas, criar dentro de você um senso crítico, espírito crítico, e criar e estabelecer limites saudáveis. Então você cresce internamente, cresce em julgamento, entre aspas, e cresce em limites que você coloca para as pessoas. Passou por cura? Show! Vai agora, você precisa prestar atenção em você mesmo. Vai se capacitar. Exatamente. Ô Tom, uma coisa, eu percebo que quando você foi abandonado e aquela figura foi embora, você lidar com a cura, ela tem uma certa sequência que faz um sentido, mas vamos supor que você foi abandonado, mas você tem que conviver
o abandono ele aconteceu, mas você tem contato com teu pai, e aí para você lidar com a cura dessa forma, ela acaba sendo mais dolorosa, porque você ressignifica, mas daqui a pouco você encontra. E aí no encontro, a pessoa não passou por aquele processo. É. Cara, uma das coisas que eu não comentei a respeito de cura, que é tão importante, é perdão, né? Verdade. E eu vejo que, em grande parte, o perdão e ressignificar o que abandonou passa a entender por que aconteceu o abandono. Porque na grande maioria das vezes, eu diria que 100% das vezes, as pessoas não querem fazer o que fizeram, entendeu? Uhum. Não tem noção. É verdade. Não entende, não tem discernimento, não tem consciência do que está acontecendo. Hoje, se um cara que ouve o Patricast abandona os filhos, fala assim, cara, você é um psicopata. Tanto que a gente fala, tanta consciência, né? Não! Como é que pode? É Sim. muito louco. Agora, o cara que não teve nada disso, não entende as consequências, nada, ele não tá fazendo por mal, entendeu? Aham. Ele falta noção. Eu acho que, em geral, para todo mundo falta. Então, quando você entende, vou pegar, sei lá, o teu caso específico. Cara, você consegue entender hoje qual foi a circunstância? Sim? Não foi maldade. Não. Foi falta de noção. Foi o abandono, o abandonado abandonando. Uhum. Então, uma vez que você entende, você começa também a ressignificar a pessoa, liberar perdão, entender, a misericórdia começa a entrar, porque você está crescendo dentro disso, entendeu? Muito bom. Show. Agora, você também precisa se capacitar para que, você não faça com os outros, e dois, você não deixe acontecer com você de novo. Então, agora no seu relacionamento com a Rafa, talvez em alguns momentos pode até dar o gatilho do abandono. Falando, eu sei o que é isso. Isso aqui é um negócio que eu passei lá, Uhum. ela não está fazendo a mesma coisa, eu preciso me fortalecer aqui, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso ficar mais consciente da minha identidade, porque isso também vai jogando para fora o sintoma do abandono e gerando em você mesmo a identidade correta. Faz sentido? Faz bastante sentido. E é muito forte isso, cara, porque uma vez que você constrói isso, a tendência é que os ciclos do sintoma bater de novo vão ficando maiores, sabe? Porque antes é bem curto o ciclo, né? Todo Uhum. dia você tem, várias vezes por dia. Aí eu vejo pessoas que foram curadas, aí de vez em quando o cara fala, meu, tá batendo aquele negócio. Fala, você já sabe o que é, né? Não, eu sei. Tá tudo certo, só tô falando que o sentimento tá, sabe, tá tentando de novo. Mas tá tudo certo. Porque você cresceu. E aí a última fase passou pela conscientização, passou pela cura, passou pela capacitação. Você está forte, agora você pode ir para a comunhão. Agora sim, agora você pode voltar a se relacionar de uma forma que você vai construir. Não que você vai encostar no outro, nem que você vai deixar alguém encostar em você para pegar a identidade. Não, cada um com a sua. A família individualizada. Cada um com a sua identidade. A pastora Sara falava muito sobre 3 tipos de família. Uma é aquela que todo mundo entra na vida de todo mundo de forma tóxica. A outra é a que ninguém sabe de ninguém, que também é ruim. E tem uma que é individualizada. Cada um tem a sua individualidade, mas participa da vida do outro. Então, a família brasileira, em geral, é a família que todo mundo entra na vida do outro sem limite. Sabe? Entra no quarto, pega a roupa, não pede Esse é o nada. padrão? Esse é o padrão brasileiro. É que eu acho que eu não vim do padrão, então. O Esse é o meu é padrão bem brasileiro. separado. O padrão escandinavo europeu, que é o Casamento Grego, o filme. Nossa, cara, esse filme é bom, hein? Esse é o Casamento Aham. Grego, que é ninguém sabe da vida de ninguém, é tudo muito educado. Mas aí você pergunta para um dos filhos, onde seu irmão tá? Eu não sei. Ele faz faculdade? Não sei. Então ninguém briga, mas ninguém sabe de nada. Qual que é o correto? Individualizado. Cara, eu tenho a minha vida, os limites e espaços são respeitados, mas existe amor, Uhum. existe comunhão. Esse é o lugar para onde a gente tem que ir. Um casal curado consegue ter esse tipo de relacionamento. Cada Caramba. um com seu espaço. Que eu acho tão saudável, cara. E é tão difícil. Porque as pessoas estão tão machucadas, cara. Então você junta todo mundo machucado, aí vira aquele caldo de machucado, né, meu? E que só vai piorando. Caramba. Fez sentido, gente?
Fez, enquanto também pra gente encaminhar Foi uma jornada esse episódio. pro Começou de final. um jeito, agora terminamos. Muito bom. Eu lembrei da questão só, acho que até pra gente finalizar, a questão do perdão, que inclusive na nossa comunidade é muito ensinado sobre o perdão quando você perdoa a pessoa, não significa nada. Eu perdoei o meu pai. Tá bom, que legal, você perdoou. Mas quando você perdoa a pessoa da dívida que foi gerada em cima do que ocorreu, é diferente. Então, eu perdoo meu pai porque em todo o tempo que ele me abandonou, eu não tive direção na minha casa, eu não tive direção na minha vida, eu não tive os momentos que ele não brincou comigo. Cara, você começa a entrar nesse da Perdão dívida, qualificado. ele qualifica e ele te leva para um lugar muito mais profundo e que talvez você comece a ser lembrado do que realmente te gerou e não simplesmente o abandono ou o meu pai está perdoado. Essa é uma coisa que eu acho que é uma boa dica prática de como iniciar, né, esse processo de cura. Como se você tivesse um armário cheio de sintomas, né? Não adianta, vou perdoar o armário inteiro, não. Vai lá, gaveta por gaveta. Para Muito mim, legal. depois que eu ouvi isso daqui, mudou até o significado de perdão, porque você simplesmente falar eu perdoo é até muito fácil, né? Agora o processo do perdão realmente eu acho que isso encaminha. Bom, gente, estamos finalizando aqui mais um episódio. A gente falou hoje sobre abandono, um episódio meio pesadão, né? Mas eu acho que muito curativo também. Queria agradecer a todo mundo que ficou por aqui. Curte, compartilha. A gente se vê no próximo. A gente vai falar no próximo sobre merecimento. Um abraço. Valeu, Até pessoal. mais.